Shalom, shalom, povo santo e abençoado de todo o Brasil e nações, sejam todos bem-vindos na autoridade do nome de Jesus. Hoje o Espírito Santo de Deus tem uma palavra para revelar ao seu coração. Estaremos em oração, é uma noite profética, então já vai entrando e glorificando ao Rei dos Seis, ao único que é digno de todo louvor e adoração, porque Ele vive, Ele reina, Ele reinará sobre todos os povos e nações. E esse é o tempo do Espírito Santo derramar a glória dele sobre todos os povos, como Joel 2:28. Então sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor Jesus, missionária Poliana, seja muito bem-vinda. A paz do Senhor, amada Pati, seja bem-vinda. Hoje tem uma palavra profética sobre a sua vida. Aleluia! E eu vou colocar aqui, né, o tema de hoje é o tema que o Espírito Santo estava falando ao meu coração essa madrugada. Não permita que as vozes da distração paralise a obra que Deus tem preparado sobre a sua vida. Aleluia! Glórias ao Cordeiro. Vou colocar aqui fixado. Não permita que as vozes da distração. Aleluia! Aleluia! Glórias ao Cordeiro, porque o Senhor vive e reina. Aleluia! Sejam muitos bem-vindos. Shalom, irmã Tatá, Gilda, William, Apóstola Ana, Aparecida. Aleluia! Quem aí hoje está sedento, com fome e sede da palavra? Estou colocando aqui, não permita que as vozes da distração paralise a obra que Deus tem. Qual obra que Deus tem preparado sobre a sua vida? Qual é a obra que o Senhor tem preparado sobre a sua vida? Reha sobedekaya subredehestia. Rodeka subedehas. Shalom, shalom, amada Valéria, seja muito bem-vinda. Amada pastora Thaís Regina, Ana Paula. Quantos aí estão alegres nessa noite? Porque o Senhor vive e reina sobre todos os povos e nações. Vai compartilhando já essa live com o irmão que você já sente no seu coração que precisa ouvir essa palavra. Amém? Porque hoje o Espírito Santo quer revelar uma palavra profética ao seu coração. Deleha sobre de rasubedecai. Renestia rasuderehastia. Rudeca subederastedecai. Só o Senhor vive e reina entre todos os povos. Aleluia, o Senhor é bom. Sejam todos bem-vindos, Tainá. Sejam todos bem-vindos na autoridade do nome de Jesus. Hoje é um dia profético, hoje é um dia que o Senhor quer revelar a palavra dele ao seu coração. Mais uma vez, né? Todo tempo é tempo da glória de Deus, todo tempo é tempo de nós ouvirmos a palavra dele, de nos mergulharmos. Amém? Então, glórias ao Senhor. Shalom, shalom, Luca, tem aí Luca Cioli, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Gilda, eu preciso da sua mão sobre a minha vida. Hoje, o que você quer? Declare aqui, ó, Espírito Santo de Deus, fala ao meu coração hoje. Pastora Carla, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Irmã Nilda, Márcia, eita glória, só tem povo santo e abençoado aqui. Amada Priscila, shalom, shalom, glórias ao Cordeiro, que o Senhor reina. Amém?
Pastora Carla, se tiver disponível aí, quero chamar a senhora para estar entrando aqui na live, amém? Hoje é uma noite profética. Coloque aí no chat, hoje é uma noite profética e o Senhor irá derramar a glória dele. Esse é o tempo que o Senhor quer separar o joio do trigo. Esse é o tempo que a palavra de Deus irá se cumprir sobre todos os povos. Esse é o tempo que o Senhor vai levantar o remanescente da última hora. Os que não vão se prostrar a Baal, os que não vão se vender, se corromper. Aleluia. Aleluia, ó, missionária Poliana, Espírito Santo, possa ser um tempo de resposta, Poliana, sobre a sua vida. Intercessão, ó, daqui a pouquinho nós estaremos em oração, então já vai preparando aí o seu pedido de oração. Se você tem uma cura, se você tem alguma enfermidade, eu já quero declarar, né? No final dessa live estaremos orando. Qual é o seu pedido de oração aqui hoje? Hoje é uma noite de respostas. Tem vidas que estão entrando aqui hoje que o Senhor vai trazer respostas ao seu coração. Amém? Shalom, shalom, amada do Senhor, Nanda. Aleluia, o Senhor é bom. Glórias ao Cordeiro. Aleluia. Pessoal, vai entrando e adorando ao Rei dos Reis. Nós já vamos dar início. Amém. Há uma palavra profética hoje, nessa madrugada. Estamos em propósito, porque estamos aí nos preparando para a Conferência Atos, dias 27 e 28 de junho. Será poderoso, sobrenatural. Estamos aí nos preparando. Será glorioso. Famílias serão alcançadas. O que Deus irá fazer. E nós estamos em preparação, em propósito. E essa madrugada o Espírito Santo falava: filha, não permita. Fale aos meus filhos. Não permita que as vozes da distração paralise a obra que Deus começou. Não permita que as vozes da distração paralise a obra que Deus começou. Avance ao destino profético. Rehasobedecai. E eu ouvi exatamente essa frase, e aí o Senhor trouxe a palavra de Neemias. Então, profeta Érica, amada do Senhor, esse é um tempo de Neemias. Aleluia. Shalom, shalom, pastora Lilian, seja muito bem-vinda. Pastor Felipe, pastora Maria, amada irmã Vanessa, e eita glória. Ó, de onde você está falando? Coloque aqui no chat de onde você está falando, nós já iremos dar início a essa palavra profética e eu quero saber de onde você está falando. Coloque aqui qual é a cidade que você está falando. Em breve aí teremos o lançamento da próxima imersão Incendiadas. Onde será? Ainda coloquei a enquete hoje aí para vocês juntarem. Será que é em Manaus? Será que é onde a próxima imersão Incendiadas? Tem muitas coisas aí que estão por vir para a honra e glória do Senhor. Algo sobrenatural o Senhor está fazendo, amém? Glória a Deus. Oi, Josi, seja muito bem-vinda, amada filha, Pinuí, Minas Gerais, Érica, Belém do Pará, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Eita, será que tem mulheres incendiadas aí no Rio de Janeiro para uma imersão Incendiadas? Pelotas, Rio Grande do Sul. Jaqueline, Cariacica. Ó, Jaqueline, sábado agora teremos um encontro profético aí em Cariacica. Creio que é em Cariacica, né? Cariacica. Então estaremos lá em Vani Costa, Ribeirão Pires, São Paulo. Eita glória! Quem quer ir uma imersão em São Paulo? Em breve, em nome de Jesus. Vila Velha, glórias ao Senhor. São Paulo, Valéria, eita glória. Shalom, shalom, Luciana, seja muito bem-vinda. Irmã Tanagra, irmão Silvado estão entrando aí também. Aracaju, Sergipe. Ana Paula, será que tem fogo aí em Aracaju para levarmos incendeio aí? Eita glória. Serra Jacaraípe, glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Cada um de vocês que estão aí de outras cidades, outros estados, sejam muito bem-vindos. O Senhor tem uma palavra ao seu coração, amém?
qual é a obra que você está vivendo nesse tempo? Qual é a obra que o Senhor está fazendo na sua vida nesse tempo? E quais são as vozes, qual é a distração que o inimigo tem tentado paralisar a obra de Deus sobre a sua vida? Aleluia, pastor Felipe aí, Vitória Espírito Santo, glória a Deus. Então eu pergunto a vocês, qual é a obra que o Senhor começou a fazer na sua vida, na sua casa? E o Espírito Santo de Deus me traz a palavra que agora tem filhos que estão paralisados na obra por vozes da distração. Quais são as vozes da distração que você tem ouvido? Quais são as vozes da distração? Quais são as vozes que vocês têm ouvido? As vozes que vocês têm ouvido têm vindo do Senhor? Qual é a obra, Ana Paula? Qual é a obra, Ellen, que o Senhor iniciou na vida de cada um de vocês aqui? E essa obra o Senhor quer concluir. E talvez há filhos aqui que estão paralisados na obra de Deus por estar ouvindo vozes que não eram para estar ouvindo. Adriana, quais são as vozes? Quais são as vozes? Ó, irmã Valéria aí, estamos esperando em São Paulo. Valéria em novembro, hein? Eu creio que novembro. Eu tô até soprando os meses que não poderia soprar, hein? Quais são as vozes? Eu pergunto a vocês aqui hoje. As vozes que vocês têm ouvido têm vindo dos céus? O inimigo, ele vai enviar pessoas, e eu falo a vocês, que muitas vezes vai enganar o povo de Deus. Você vai pensar que é do Senhor e não é. Quais são as vozes que você tem dado ouvidos nesse tempo? Levanta a mão e fala assim. Quais são as vozes? Sim. Nós temos que ter. Shalom, shalom, Andréia, seja muito bem-vinda. O Senhor tem uma palavra a ser liberada ao coração de vocês. Eu falo a vocês que o inimigo, ele forja, ele prepara situações. Ele envia, né, pessoas, porque a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. São contra hostes do mal, potestades, principados das trevas, espíritos malignos. Jezabel, Leviatã, nós estamos falando de Jezabel, Leviatã, tronos e principados, espíritos das trevas. Então, quando o Senhor, o Espírito Santo de Deus, quando Deus começa uma obra, o inimigo levanta situações, levanta pessoas, para te tirar do propósito e da obra a qual Deus começou. Eu quero perguntar aqui a vocês, como está a obra de Deus sobre a sua vida? Seja na vida espiritual, na tua casa, na tua família, na tua parentela. Como está a obra de Deus? Talvez há filhos aqui que a sua vida espiritual está morta porque você deu ouvidos a pessoas que não eram para ter dado ouvidos. O inimigo usou de situações, usou pessoas, e assim o Espírito Santo de Deus está me trazendo aqui. Há filhos aqui que estão com a fé, meu Deus, estão com sua fé morta. Tem filhos aqui nessa live que estão com sua fé morta, porque deram ouvidos a pessoas que não eram para ter dado ouvidos. Então, quais foram as vozes que vocês ouviram? O inimigo intentará distrações. 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 Quais são as distrações? Amados,
nos últimos dias, nós temos visto e contemplado uma glória genuína sobre todos os povos. O Senhor tem derramado a glória dele. O Senhor tem feito algo glorioso. Mas ele intentará, o inimigo intentará contra a sua vida. E se você não tiver sabedoria, e nós vamos ler a palavra de Neemias, que eu creio que todos vocês devem conhecer. Neemias teve sabedoria. Neemias pode até ter tido, medo, receio. Será que Neemias não teve medo? Não teve receio diante de tantos levantes que ele viu? Tantas vozes que intentaram contra a obra. Mas Neemias permaneceu na fé. Neemias não deu ouvidos às vozes contrárias. Ele sabia com quem ele estava. Então a primeira coisa, anote aí se você tem um caderno para anotar. Primeira coisa, nós devemos confessar. Inclusive confessar a nossa covardia. Confessar o medo. Confessar e se arrepender. Foi a primeira coisa que Neemias fez. Neemias confessou, se arrependeu. Ele se prostrou diante do Pai a clamar por perdão. Neemias 1, 5 ao 11, eu quero que vocês leiam aí. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés. Lembra, pois, da palavra que ordenaste a Moisés. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força, com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, fazer prosperar hoje o teu servo. Neemias clamou, confessou, se arrependeu, e talvez hoje aqui você deve confessar diante do Senhor o medo, a covardia. Você parou no meio do caminho, você deu voz às distrações, ao medo, ao que as pessoas, o inimigo usou das pessoas para tentar contra a obra que Deus lhe ordenou que fosse feita. Então Neemias ele confessou. Então, primeira coisa, se arrependa e confesse diante do Pai. Confesse diante do Senhor aquilo que há de ser confessado. Clame. Nós temos falado muito na escola de alinhamento profético. Nós temos falado aos filhos. Clame ao Senhor pela sua libertação. Clame ao Senhor pela sua restauração. Clame ao Senhor pelo teu lar. Clame como Ana clamou ao rei pelo seu milagre. Ana se derramou ao Senhor por aquele milagre. Ela se derramou. Então se derrame hoje na presença do rei, a clamar por misericórdia pelas vezes em que você largou o barco, você largou a obra no meio do caminho. Então o que hoje precisa ser confessado aqui e agora, neste momento? O que tem que ser confessado? Talvez você tenha que se confessar aquilo que foi feito de geração em geração, as obras geracionais. As obras que o inimigo intentou de geração em geração para paralisar a obra na tua família, para paralisar a obra na tua casa.
casa. Então o que hoje precisa ser confessado, o que hoje tem que ser renunciado aqui, renuncie o medo, renuncie aquilo que paralisou essa obra na sua vida. Essa é a primeira coisa, o reconhecer. Se não há um reconhecimento, se não há uma confissão, se não há um clamor, como o Espírito Santo vai agir, Ana, Andréia, Luciana, Cirlane, como o Senhor vai agir se não há uma confissão, se não há um arrependimento? E há filhos aqui que precisam se entregar hoje, que precisam reconhecer e confessar diante do Rei: Senhor, eu pequei e pequei contra Ti. Talvez você duvidou. Neemias poderia ter duvidado. E pode ser até que você pode até em certo momento até gerar, né? Somos carne, né? Somos falhos. E muitas vezes quando o inimigo levanta essas situações para vir trazer distração, vem a dúvida, né? Primeiro, olha só essa palavra que o Senhor traz aqui agora. A primeira coisa que o inimigo faz é gerar a dúvida no seu coração. A primeira coisa de raste e decai é gerar a dúvida. Será mesmo que o Senhor vai fazer? Será mesmo que o Senhor vai cumprir essa promessa? Será mesmo que o Senhor vai finalizar essa obra que Ele começou? Será que o Senhor finaliza essa obra? Essas são as vozes de acusação do maligno. São as vozes de Jezabel, de Leviatã, da rainha do céu. São as vozes do espírito, as trevas contra os filhos de Deus. As vozes de acusação. Será mesmo? E talvez você vai ouvir essas vozes dentro da tua própria casa. Talvez você vai ouvir dentro do teu trabalho. Talvez até dentro da igreja. Talvez você vai ouvir dos seus próprios irmãos. Como José. O inimigo levantará situações para parar a obra de Deus. Mas eu falo a vocês que quando o Senhor decreta, o inimigo pode se levantar quantas vezes for necessário, ele tem que cair. Mas para que ele caia, é necessário um posicionamento nosso. Aí vem o segundo passo, o primeiro, se arrepender, confessar o teu medo, confessar aquilo que paralisou você, a covardia. Quantas vezes somos covardes? Damos voz às vozes do inimigo que querem nos paralisar. Então a primeira coisa é confessar. Confessar o que impediu os planos de Deus de geração em geração. Tem bênçãos sacerdotais que as suas gerações não viveram por falta da obediência, meu Deus. Tem bênçãos que as gerações, por parte do seu pai, da sua mãe, não foram alcançadas. Por falta de posicionamento, por falta de obediência. Obediência à palavra, eu não falo palavra dos homens, eu falo obediência à palavra de Deus. Se Deus deu uma ordem, por que você tem que temer? Por que você vai temer uma tempestade, como os discípulos assim temeram? Se o Senhor está no barco, se o Senhor deu uma ordem, vá. Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Não há o que temer coisa alguma. Porque Ele sustenta. Ele faz. Ele quebra as cadeias. Ele arranca os cativeiros. Ele quebra os impedimentos. O inimigo tenta trazer os impedimentos e o Senhor quebra os impedimentos. Então, se é uma ordem do Senhor, não há o que temer, igreja. Não há o que temer. Se foi o Senhor que te deu a ordem, se foi o Senhor que falou, se posiciona, filho, porque eu irei fazer. E aí é o tempo
tempo. Há um tempo também. Há o tempo para todas as coisas, como está em Eclesiastes. Há o tempo em que você vai se preparar espiritualmente no jejum, no clamor, assim como Neemias se preparou antes. E há o tempo da construção. Há o tempo em que a obra estará sendo feita. E às vezes o Senhor age em silêncio. E tem situações que você está abrindo os sonhos, projetos, propósitos, a obra para pessoas que não eram para você, está abrindo e revelando, assim como José. Nós erramos. Nós contamos os sonhos às pessoas erradas. Então a quem você tem revelado os sonhos? A quem você tem revelado os projetos? A quem você tem revelado está na mesma visão espiritual que você? Cuidado com a serpente. Cuidado com o espírito de Jezabel. Cuidado com o espírito de Leviatã. Cuidado com o espírito da rainha dos céus. Cuidado com os espíritos malignos das trevas. Então, primeira coisa, confesse. Segunda, se posicione em Deus. Neemias se posicionou em Deus. Davi se posicionou para derrotar o Golias. Se posicione. Aí, fazer a obra de sobre de raste de cai. Você tem se posicionado, igreja. Você tem se posicionado no centro da vontade de Deus. Não é a minha vontade que você tem que se posicionar. Não é o que a Suzana acha sobre a sua vida. É o que Deus tem determinado sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua vida espiritual. É o que Deus tem determinado sobre você. Qual é a vontade soberana de Deus? O propósito que Ele determinou sobre a sua vida espiritual. Qual é o chamado e o desígnio que Ele tem determinado sobre a sua vida? Não é a vontade dos homens que você deve seguir, e sim a vontade soberana do Criador dos céus e da terra. É a Ele que você deve ouvir somente. Então você tem se posicionado em Neemias 2, versículo 5. Neemias se posicionou e disse ao rei, e o rei me disse, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então, depois de clamar, depois de confessar, depois de se arrepender, Neemias se posicionou, recaçubideias. Então, você se posicionou hoje. Você está posicionado onde Deus quer que você esteja. Tem pessoas aqui que estão em atraso espiritual. Estamos atrasados, tem muita obra a ser feita, tem uma grande obra e precisamos estar alinhados ao tempo de Deus. Então, quanto tempo o inimigo já roubou de você por essas distrações? Quanto tempo o inimigo tentou já tirar de você? As alianças que você tem andado tem te levado ao propósito que Deus tem determinado, ou tem te afastado do que Deus quer fazer sobre a sua vida? Se pergunte agora, pergunte isso ao Senhor, não a mim. Pergunte agora, Espírito Santo de Deus. As alianças que hoje eu tenho andado têm me levado ao propósito que o Senhor determinou sobre a minha vida, requestidia sobre derras. Ou tem sido alianças que te afastam. O inimigo usará pessoas para tentar te afastar do propósito celestial. E virá como uma serpente. Quando o Senhor lhe confia algo, Ele te designa autoridade sobre aquilo, assim como estava sobre Neemias. O Senhor deu autoridade a Neemias. O Senhor deu autoridade a Davi para derrotar aquele gigante. O Senhor deu autoridade a Esther. Quando o Senhor te designa algo, Deus te entrega autoridade.
autoridade sobre aquilo, sobre essa obra, sobre o que Ele quer fazer. Então por isso você não deve temer, você não deve paralisar diante das distrações. Não deixa dúvida, porque a primeira coisa que o inimigo vai fazer é tentar colocar dúvida ao teu coração. Foi o que tentaram fazer com Neemias. Então o Senhor prepara alianças certas que irão caminhar contigo, que não irão te desviar do caminho a qual Deus lhe propôs. Qual é o caminho, Ana Paula, Luciana, Stephanie? Qual é o caminho que Deus tem reservado a cada um de vocês para viver o propósito celestial? Érica. Terceiro, não revele o propósito que Deus lhe confiou, até que seja autorizado por Deus. Talvez o Senhor te colocou um propósito no seu coração e você revelou ele antes. E o Senhor te deu autorização, você foi autorizado pelos céus a revelar. Você foi autorizado. Porque chega o momento certo em que se revela o propósito que Deus tem, porque aí se torna um testemunho. Quando a palavra de Deus se cumpre, quando o Senhor te dá um propósito, e aquele propósito se cumpre, isso se torna um testemunho para que o nome dele seja glorificado. Então não revele o propósito que Deus lhe confiou até que seja autorizado pelos céus. Neemias 2:12. De noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Então Neemias guardou aquele propósito no coração. Guarde o propósito, guarde os sonhos, guarde a promessa até que o Senhor ordene, até que se torne um testemunho, as pessoas vejam em você aquilo que Deus decretou. Não revele as pessoas erradas, as pessoas que estão fora da visão. Não revele, não abra tua boca enquanto não for autorizado pelos céus. As pessoas tentarão matar o sonho se não está na mesma visão e no mesmo propósito que você. O inimigo vai tentar matar o projeto que Deus tem. Vai tentar acabar com a obra que Deus tem preparado e levantado. Se você não estiver nesse alinhamento, você vai ter um grande sofrimento. Você vai passar por ciclos e ciclos e ciclos que não precisaria talvez passar, mas por falta da obediência, você acaba passando por ciclos que você não precisava passar. Então tem filhos que passam por ciclos que não precisariam passar por esses ciclos, se eles tivessem sido obedientes. Meu Deus, você tem sido obediente à voz do Senhor? Você tem sido obediente a Ele, ou você tem agido por impulso? Tem filhos aqui que estão agindo por impulso. Estão agindo por impulso. Você tem agido por impulso, ou você tem agido por revelação do Espírito Santo? Você tem agido pela tua carne ou por revelação do Espírito Santo de Deus? Não deixe a tua carne te dominar, igreja. Seja dominado pelo Espírito Santo de Deus, seja governado pelo Rei dos Reis. Não deixe o espírito maligno das trevas influenciar a tua mente, trazer as acusações e governar a tua mente. E tem pessoas aqui que estão sendo governadas pelas trevas. Tem filhos aqui que o Senhor me mostra serpentes na mente, governando a mente.
Quem tem governado a sua mente, quem tem governado o seu coração, quem tem governado as suas atitudes, quem tem governado as suas decisões, quem tem governado as suas decisões, as decisões que vocês têm tomado têm sido governadas pelos céus. Essa é uma noite de arrependimento, de confissão. Confesse aquilo que tem de ser confessado. Se arrependa por aquilo que tem de ser arrependido hoje. Talvez você deve se arrepender por aquilo que veio dos seus pais, que não foram obedientes à palavra do Senhor. O inimigo intentará e levantará pessoas com inveja. Quantas pessoas aí têm inveja de você? Já caluniaram sobre a sua vida. Não dê ouvidos às vozes da distração. Dê ouvidos às promessas que Deus otorgou. Queira cair chuva, seja sol, nublado, tempestade. Lembre-se da promessa que Deus entregou a você. Não dê ouvidos às distrações. Não dê ouvidos à inveja, às calúnias. O que hoje você precisa reconhecer aqui para viver e entrar nesse novo ciclo de obediência. A obediência, eu postei esses dias, a obediência em Deus gera o favor e bênçãos celestiais. Obediência, Fernanda. Obediência, Stephanie, Mari, Luciana. Obediência em Deus gera o favor celestial. Ainda que doa, ainda que você não entenda, ainda que você não entenda, obedeça a voz do teu Deus. Obedeça a voz do Espírito Santo. Se renda a Ele. Se entregue a Ele hoje. Reconheça o quanto você já foi falho por isso. Por deixar de ter obedecido ao Senhor. Por ter dado ouvido a outras vozes. Hoje o Senhor quer que você reconheça todas as vezes que vocês deram ouvidos a outras vozes que não foi a do Senhor. Então, o que você precisa reconhecer hoje aqui? O que você precisa hoje aqui renunciar, entregar, confessar? Confesse. Abra tua boca. Quarta coisa, o inimigo irá usar pessoas para impedir o propósito. As distrações. Cuidado com quem vocês dão ouvidos. Se não está na mesma visão e no mesmo propósito que você, vai tentar impedir o propósito celestial que Deus otorgou. E talvez você ouça palavras como: isso é loucura. E as coisas de Deus realmente é loucura. As obras de Deus realmente é loucura. Os milagres de Deus. Se vive os milagres, se vive a obra de Deus. Se vive as promessas, se vive o propósito. Se vive. Então talvez você já foi chamado de louco. Talvez as obras que Deus otorgou a você e você começou uma obra, chamaram de doido, de louco. Isso é loucura, como é que você vai para isso? Isso não mexe com isso. Quantas vezes a gente já ouviu falar de pessoas, olha, que vão, né? Nosso ministério carrega aí o manto de libertação. E a gente já ouviu de pessoas, né?
que vieram de outros ministérios. Nossa, mas já falaram para mim que não era para eu mexer com isso. Só não trabalha na palavra quem não está posicionado em Deus. Me desculpa, me perdoa. Porque a palavra do Senhor diz, é muito claro, os sinais acompanham aqueles que creem. O Senhor deu autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. O Espírito do Senhor, Isaías 61, está sobre nós. A palavra do Senhor, Jesus profetizou que aqueles que creem em seu nome, obras maiores fariam. Para libertar os cativos, os oprimidos, curar os enfermos. Jesus deu uma ordem, o Espírito Santo de Deus continua a operar milagres, testemunhos, libertações e restaurações. Não dê ouvidos às vozes contrárias à palavra de Deus. Adriana, não dê ouvidos, Adriana. Qual foi a ordem que Deus outorgou a vocês? Qual foi a ordem que o Senhor entregou a vocês? Porque o Senhor irá cobrar de cada um naquele dia. Filho, eu consigo ter uma visão, passa-se um filme na minha mente. Filho, eu te entreguei essa obra. O que tu fizeste com essa obra? Eu te entreguei esses talentos. O que tu fizeste com esses talentos? Eu entreguei uma autoridade a ti para essa obra ser feita. Eu confiei em ti. Você já parou para imaginar? Meu Deus. Eu confiei em ti. O Senhor confia aos filhos a obra dele. Ele confia aos filhos. Você já parou para imaginar se naquele dia você ouvir, naquele dia, filho, eu confiei uma obra a ti e tu não deste prosseguimento. Meu Deus, você já parou para pensar? Porque nós seremos cobrados. Tudo que o Senhor nos entrega, a unção, a autoridade, a glória, tudo será cobrado naquele dia, nossas atitudes. A porta é estreita, igreja, a porta é estreita. Então você já parou para pensar? Será que o Espírito Santo de Deus está feliz com as nossas atitudes, com o que nós temos feito? Você já imaginou? Filho, eu entreguei essa obra a ti. Eu confiei a ti. E tu não deste ouvidos à minha voz. Tu deste ouvido à serpente. Meu Deus. Que nós possamos ter os ouvidos direcionados ao Senhor, igreja. Porque eu não gostaria de ouvir, ficaria triste de ouvir isso do Pai eterno. Que nós possamos dar continuidade à obra que Deus nos confiou. Que nós possamos ser os instrumentos de Deus nessa terra. Não permita que as vozes contrárias paralisem a obra que Deus tem para você. Ouça a voz do Espírito Santo. Eu declaro que os ouvidos de vocês são santificados para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu declaro que todos os tampões que estavam sobre o teu ouvido, que caia agora por terra. Tudo aquilo que o inimigo colocou sobre os teus ouvidos, para impedir você de ouvir a voz de Deus, que caia agora em nome de Jesus. Que os teus ouvidos estejam sensíveis para ouvir a voz do Senhor.
Eu declaro isso sobre a sua vida agora. Que o Senhor venha ungir os teus ouvidos. E todo mal que o inimigo colocou, que seja arrancado sobre a tua mente. As palavras de acusação, as palavras de distração, o medo. Que esse mal agora seja julgado da sua vida e caia agora, em nome de Jesus. E os teus ouvidos estejam sensíveis para ouvir a voz do teu Deus. A voz do teu Deus, a voz do bom pastor. Quem é o Sambalate, né? Quem são os Tobias que você tem dado ouvidos? Neemias 2:19. Ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, zombaram de nós e desprezaram-nos. Quem é que tem desprezado você pelo teu chamado? Pela obra que Deus tem sobre a sua vida? Quem tem lhe desprezado? Quem são os Tobias na sua vida? Que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Muitas vezes você vai ouvir palavras duras de se ouvir. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Olha a confiança. A nossa confiança tem sido em Deus. Ou você tem ouvido Sambalate, Tobias? A quem vocês têm dado ouvidos? A quem? A quem? Diante das adversidades, mantenha sua fé em Deus e não nos homens. Por mais difícil que seja, por mais tempestade que esteja, dê ouvidos à voz do Senhor, porque Ele irá cobrar cada um de nós sobre aquilo que Ele confiou e entregou em nossas mãos. Talvez você foi chamado como um Moisés para libertar um povo. Talvez você foi chamado como um Neemias para trazer restauração. Talvez você foi chamado como uma Esther, como uma libertadora. Talvez você foi chamado como um Davi. Qual é a obra que Deus designou sobre a sua vida ainda no ventre da sua mãe? Qual foi a obra? Qual é o propósito celestial que você carrega, igreja? Qual é o propósito que o Senhor confiou a ti? Qual é a sua identidade celestial, não terrena? Você carrega uma identidade celestial. Nós já falamos sobre isso aqui. Qual é a sua identidade celestial, não terrena? Qual é a identidade que o Senhor outorgou a você? E talvez você não está exercendo essa identidade por desobediência, por estar ouvindo vozes contrárias. É que não é a voz do Senhor. Qual é a obra que foi paralisada? Qual é a obra? Sua confiança tem sido em quem? O inimigo tentará te distrair mais uma vez. Mesmo depois de ver que você permaneceu no propósito, ele continuará intentando contra a sua vida, contra a obra que Deus designou sobre você. Ele intentará trazer afronta, pessoas para lhe afrontar. Assim como Neemias foi confrontado e zombaram dele. Mas ele permaneceu fiel diante daquela obra. Ele confiou. Confie em quem te prometeu. Confie, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E ele precisa apenas que você tenha um coração disposto, rendido, quebrantado, contrito diante do Rei, para que ele faça essa obra sobre a sua vida.
Vamos para Neemias 4:2. Falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazes esses fracos judeus? Permitisse-lhes isso, sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia. Vivificarão dos montes, do pó as pedras que foram queimadas. Quantas palavras duras você já ouviu? E a gente sabe, mais uma vez, a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue. São contra as hostes do mal. Então, cuidado, pode ser o seu irmão, pode ser seu pai, sua mãe. Se não está na mesma visão que você, pode haver uma grande brecha para o inimigo entrar e tentar parar a obra e o propósito de Deus. Então olha quantas palavras duras foram ditas, quantas palavras difíceis, quantas palavras. E o Senhor, Ele envia guardas, anjos para te servirem e te guardar. Escuta bem, quando você está posicionado, quando você está alinhado ao propósito de Deus, quando Deus te confia algo, o Senhor protege aquela obra. Ele envia anjos para te servir. Anjos. Anjos. O Senhor envia alianças certas que vão te ajudar, que vão te proteger, que vão ajudar a guardar o propósito a qual Deus te entregou. Ele vai enviar alianças certas. Clame ao Senhor por alianças certas. Neemias 4:13. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. As alianças certas vão te impulsionar a que essa obra seja concluída sobre a sua vida. Então, quando o Senhor te confia essa obra e você se posiciona, você obedece, você confessa, assim como Neemias, você se entrega, você se rende, o Senhor há de se cumprir essa obra, Ele prepara todas as coisas. Então apenas creia e se posicione. Não deixe de se posicionar, igreja. Neemias esteve posicionado durante todo aquele período de edificação, de construção. Ele se posicionou e ele permaneceu. Não é só necessário você se posicionar uma vez, é necessário você permanecer. Permaneça, Roberta, permaneça, Ana Paula, permaneça, Érica, onde o Senhor colocou os seus pés e onde Ele firmou. Permaneça onde o Senhor te colocou. Onde Ele quer cumprir, onde o Senhor quer cumprir essa obra. Talvez você também está no lugar errado, você está posicionado no lugar errado, o Senhor quer te arrancar deste lugar. Que tem pessoas aqui nessa live que estão posicionadas no lugar errado, com alianças erradas. E isso está causando atraso na vida espiritual, naquilo que Deus quer fazer sobre a sua vida. A obra não pode parar, a obra não pode ser interrompida, a obra não pode cessar. O que Deus tem para fazer, não permita, Lisete, Sabrina, Luciana, Roberta, não permita que a obra seja cessada por essas distrações do mal. Neemias 6:3.
Neemias não parou. Enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Não perca o seu tempo dando ouvidos às palavras contrárias. Neemias não parou. Não pare de trabalhar. Não pare de romper. Não pare de fazer aquilo que Deus otorgou sobre você. Não poderei descer. Por que cessaria essa obra? Enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Então o inimigo tentará, não é só uma vez. Quantas vezes ele vai tentar? Mas todas. Se assim você permanecer posicionado, firmado em Deus, onde Deus quer que você esteja, com alianças certas, todas as vezes que o inimigo intentar contra ti, a obra que Deus confiou sobre a sua vida, todas, o inimigo terá que voltar por 7 caminhos. Todas o inimigo irá cair. Mas desde que você esteja posicionado no centro da vontade de Deus, aonde Deus quer que você esteja, com alianças que o Senhor enviou, então o Senhor enviará anjos para te guardar, para te proteger, para cuidar de ti, para zelar por esse propósito que o Senhor tem sobre a sua vida. Aleluia! Será que você está conseguindo tomar posse dessa palavra hoje aqui? Não dê mais ouvidos às palavras negativas. A obra não pode parar. Enquanto você estiver dando voz aos inimigos, mais atraso você terá. Quanto tempo mais você vai perder? Quanto tempo mais você vai perder olhando para o lado? Quanto tempo mais você vai perder olhando para trás? O Senhor já te deu a ordem: não olhe para trás, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Continue firmado onde eu, o Senhor, te posicionei. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Quanto mais tempo você perder, mais atraso. Você vai ter que passar por ciclos que não eram para você passar. Situações que não eram para você passar. Pela desobediência. Por não ouvir ao Senhor. Esteja firmado onde Deus quer que você esteja. Se o Senhor te deu a ordem, continue, avance Janaína, avance Roberta, avance Ellen, avance Adriana. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Será que você está tomando posse dessa palavra? Eu creio que foi um grande desafio a Neemias. Ouvir aquelas palavras contrárias. Ouvir pessoas que se levantaram ali contra ele. Mas ele não tirou o foco. Ele não deixou que a visão dele fosse deturpada daquilo que Deus havia confiado a ele. E talvez muitos vão rir de você, vão zombar, assim como zombaram de Neemias. Quem é ele? Quem ele pensa que é? Elton. Quem ele pensa que é? Quem ela pensa que é? Talvez você já ouviu palavras como: você não é ninguém. Quem você pensa que é para carregar algo? Talvez você já ouviu palavras assim. E eu quero declarar agora que toda palavra negativa que você ouviu, toda palavra contrária, toda palavra de maldição, eu cancelo agora sobre a sua vida. Eu cancelo agora toda palavra contrária lançada sobre o seu lar. Eu cancelo agora toda palavra contrária dita sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua vida espiritual. Eu cancelo agora, na autoridade do nome de Jesus, como profeta de Deus, como apóstola de Cristo. Eu cancelo agora as palavras contrárias que já intentaram contra a sua vida.
Eu cancelo agora toda rejeição, toda raiz de amargura sobre a sua vida, todo espírito maligno que veio das gerações, que intentaram sobre você, que tentaram paralisar a obra de Deus. Que caia agora por terra todo espírito maligno, que esse espírito seja julgado diante do tribunal do Senhor. Eu cancelo agora as palavras contrárias que não veio do Senhor. Eu cancelo agora isso sobre ti. Eu cancelo agora que os seus ouvidos estejam santificados para ouvir a voz do somente o teu Deus, do Espírito Santo de Deus. Que você venha romper a partir de hoje, que você venha crescer a partir de hoje, que você venha voltar. Suzana, o que eu faço? Eu perdi 5 anos da minha vida, eu perdi 10 anos, eu perdi 3 anos. Eu parei o que Deus me ordenou. Eu comecei e parei porque dei ouvidos às pessoas contrárias. Volte ao lugar de obediência, assim como nós falamos no início dessa live. Confesse ao Senhor, se arrependa pelo tempo que foi perdido, pelo tempo que o inimigo roubou de você. Se arrependa, confesse ao Senhor e volte ao centro da vontade de Deus. E eu declaro que a partir de hoje seja um tempo de aceleramento sobre o tempo que foi roubado e perdido. Eu declaro que tudo aquilo que foi roubado seja restituído. De onde o inimigo tentou te tirar do lugar do propósito, eu declaro que você venha retornar ao propósito de Deus. Se assim você estava fora do propósito, que Deus te direcione a partir de hoje ao centro da vontade dEle. E que as obras que Ele tem sobre ti sejam cumpridas. Que o Senhor hoje derrame sobre ti uma porção de sabedoria e de entendimento. A unção que estava sobre Neemias. A capacitação de Neemias. Imagina a capacitação de Neemias. A força que aquele homem tem, eu não falo força física, eu falo força espiritual, para ouvir todas aquelas palavras contrárias e mesmo assim permaneça, porque todos terão que ver a obra que Deus vai fazer na sua vida e terão que falar: foi o Senhor que fez essa obra. Neemias 6, 15 ao 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda em nós. E abateram-se muitos em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra da Hassore de Has. Vou ter que reconhecer o Deus de Israel, a obra que Ele fez sobre a sua vida há de se cumprir nessa terra. Eu declaro que a obra que o Senhor confiou a ti, que essa obra seja concluída na autoridade do nome de Jesus, que você seja como um instrumento nas mãos do Senhor, que Deus venha concretizar essa obra. E você seja mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Esse é o tempo de rompimento. Esse é o tempo de rompimento. Então confesse hoje ao Senhor. Confesse o medo. Confesse a covardia. Confesse às vezes que você paralisou diante do medo, diante da adversidade. Confesse hoje ao Senhor. Entregue o seu coração hoje ao Rei. E declare: Senhor, me faz voltar. Me faz voltar ao propósito ao qual o Senhor me colocou. E se eu estou no lugar errado, que o Senhor me arranque desse lugar errado e me leve ao lugar certo.
com alianças certas que vão impulsionar ao propósito que Deus tem sobre a sua vida. Será que você tomou posse dessa palavra hoje aqui? Me dá ousadia. Olha a ousadia que Neemias teve. Neemias teve ousadia. Imagina a força espiritual. Eu estou contemplando a força espiritual de Neemias. Não física. Espiritual. Para lidar com todas aquelas situações. E ainda assim permanecer. Permanecer. Permaneça. Permaneça onde o Senhor te direcionou. Porque no lugar onde Ele tem um propósito sobre a sua vida, algo glorioso será feito e todos irão ter de reconhecer. Todos terão que reconhecer a obra que o Senhor quer fazer sobre ti. As pessoas terão que reconhecer a obra que Deus fez. Stephanie, Luciana, Ellen, Ana Paula, Roberta, Érica, Ceissa. Quantas obras o Senhor tem preparado para vocês? Quantas obras o Espírito Santo de Deus tem reservado a cada um de vocês? E Ele quer que cada obra seja cumprida. Há um tempo determinado para todas as coisas. E esse é o tempo de cumprir as promessas. Essa palavra que o Senhor me traz aqui agora é tempo de cumprimento de promessas. Maria, Cirlane, tempo de cumprimento. Sabrina, tempo de cumprimento de promessas, de propósito. Aquilo que Deus outorgou sobre a sua vida, o homem não pode paralisar, a não ser que você dê ouvidos. Aí sim, meu Deus, olha só o que essa palavra, sabe, a única pessoa que pode parar uma obra que Deus outorgou sobre a sua vida, você mesmo. Porque entenda, se o Senhor outorgou, por mais que o inimigo se levante, por mais que o inimigo envie pessoas, mas se o Senhor outorgou, a única pessoa que pode parar essa obra é você, através da sua desistência, de você olhar para a direita, de você olhar para trás. Então a única pessoa que pode parar o plano de Deus é você mesmo. Meu Deus. Porque se Deus outorgou, se Deus deu uma autoridade, se Deus entregou e confiou, só quem pode parar essa obra, o inimigo não pode contra o Senhor, o Rei dos Reis. A não ser que você dê ouvidos, que você pare, que você paralise diante do medo, diante das distrações. É só você mesmo, a sua guerra é contra você mesmo. Por isso não dê ouvidos, meu Deus, que palavra é essa? A única pessoa que pode parar aquilo que Deus tem é só você mesmo. Se você parar, se você deixar de ouvir a voz do Senhor, se você der ouvido às pessoas, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo de Deus. A guerra é contra você mesmo. É contra você mesmo. Por isso que o inimigo irá enviar as distrações, enviará palavras contrárias, enviará situações, porque ele sabe que ele não pode parar você. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar enviar situações
Vai tentar causar impedimentos para que você pare. Através desses impedimentos que o Senhor diz hoje a você: não olhe para as pedras de tropeço, não olhe para as vozes contrárias, não dê ouvidos às vozes da distração. Continue, avance, rompa no limite, no que Deus colocou sobre o teu coração. Continue e avance, filhos amados. Continue e avance na obra que eu confiei em tuas mãos. Porque eu, o Senhor, sou contigo, Deus de Israel, de Abraão, Isaque e Jacó. Sou eu, Senhor, que sustento os filhos. Sou eu, Senhor, que sustento a obra. Derea sobre de caia, sobre de a, sobre de a, sobre de quia. Sou eu, o Senhor, que sustento todas as coisas, e agindo eu, quem impedirá? Derea sobre deias. Agindo eu, quem impedirá a obra? Podem se levantar um exército, você não está entendendo. Pode se levantar um exército, pode se levantar um exército de Jezabel contra você. Terá que cair diante da ordem do Senhor. Suzana, mas é um exército, Suzana, mas é um gigante. Não importa, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito. Aleluia, o controle de todas as coisas está na mão do Senhor. O controle de tudo. Quem poderá parar a obra do Senhor? Somente você mesmo, dando vozes aos inimigos, as vozes da distração. Agindo o Senhor, igreja, quem vai impedir? Quem? Quem poderá contra o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá? Quem poderá? Ninguém. Não há outro. Meu Deus, como eu sinto a presença do Rei. Volte ao propósito. Volte à obra. Coloque as tuas mãos. Volte à obra. Volte ao lugar de obediência. Volte ao lugar onde eu coloquei e firmei os teus pés. O Deus do fogo. Hoje eu contemplo a sarça. O Deus do fogo que se revelou a Moisés irá se revelar aos filhos de Erequestia. A geração santa que ele está separando nos últimos dias. Ao remanescente de Deus. Vidas estão recebendo agora um batismo novo. Uma nova porção de sabedoria. Recebam agora uma nova porção de fé. Uma nova porção de fé e de fogo. Eu declaro hoje sobre a sua vida que toda palha seja arrancada, toda palha seja queimada agora em nome de Jesus. As vozes da distração caem agora sobre a sua vida. Seja queimado essas vozes do maligno sobre a sua mente, sobre o seu coração. Que o Senhor unge você agora, Roberta. Receba novas línguas de fogo, novos batismos, novas armaduras de fogo são entregues a vocês. Eu declaro agora a manifestação da glória de Deus. Se entreguem ao Senhor agora com todo o teu coração. Se entregue ao Senhor agora, confesse ao Senhor, se arrependa pelo lugar que você saiu. O lugar de obediência. Se arrependa. Se entregue ao Senhor nessa noite. Se entregue.
ao Senhor essa noite. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Cordeiro Santo de Israel, por essa palavra, Senhor. Pela tua glória, Cordeiro, que o Senhor visite os lares neste momento. Eu declaro sobre a vida de vocês uma nova porção de fé. Que nada possa impedir, nada, o trabalhar de Deus na sua vida. Olhe para o Senhor somente. Volte o seu olhar a Ele. Eu declaro uma nova porção de fé a você, Ellen, a você, Érica. Receba agora. Stephanie, Ceissa, receba agora uma nova porção de unção. A unção que estava sobre Neemias, eu declaro aqui sobre vocês agora. Recebam novos revestimentos de fogo sobre a sua vida. Sabrina, Ellen, eu declaro sobre cada um de vocês que está hoje nessa live de oração, que o Senhor entregue uma nova porção de fé e que você volte ao propósito de obediência. Obediência, Luciana, Mari, Rosemary. Em nome de Jesus, eu declaro agora, Ana Paula, eu declaro que vocês sejam visitados pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor vá de encontro agora, Stephanie. Que o Senhor venha de agora encontro a vocês. Eu vejo anjos entregando novas armaduras de fogo a cada um de vocês. Novas espadas de fogo, novas armaduras de guerra, as armaduras de guerras de Davi, novas armaduras de fogo, missionária Poliana, Elton, receba, Elton, esse é o tempo de rompimento sobre a sua vida, Elton. O Senhor te chamou para você não se corromper com as forças malignas. Se posicione, é o tempo de se posicionar em Deus. Gabriela, eu declaro um tempo de rompimento sobre a sua vida. Mari, Cirlane, vocês fazem parte do remanescente, o remanescente que o Senhor falou a Elias. Ainda há um remanescente que não se prostra, eu declaro a vocês agora um tempo novo, um tempo da unção de Neemias, para vocês darem continuidade à boa obra que o Senhor confiou a cada um de vocês. Que o Senhor venha capacitar, trazer a unção de sabedoria, que venha trazer o quebrantamento, a confissão. Porque a primeira coisa é de se confessar. Confesse diante do Rei dos Seis hoje. Confesse hoje diante do Pai aquilo que tem que ser confessado. Aquilo que precisa ser arrependido. Arrependa-se diante dos céus. Não é para os homens a sua confissão, é para Deus. Se confesse, se publicamente for, assim como João falou ali, o batismo de arrependimento, as pessoas se confessavam publicamente, mas a confissão é para o Senhor, o Rei dos Reis. Confesse a sua angústia, confesse o seu medo, confesse que você parou a obra que Deus outorgou, que você deu ouvido a outras vozes. O Senhor está quebrando julgos nessa noite. Ele está quebrando julgos, está arrancando cadeias, cativeiros, vidas estão verdadeiramente recebendo libertações hoje aqui. Cadeias estão se rompendo de vidas que haviam paralisado na obra que Deus entregou. Eu declaro agora que vocês venham cumprir a obra que Deus entregou sobre as suas mãos. Em cada um de vocês, Ana Paula, Mari, grande a obra que Deus tem sobre a sua vida, mulher de Deus.
Mulher, o Senhor tem você é chamada para ser ministra de fogo do Senhor. Onde estão os talentos, Mari? O Senhor vai te cobrar naquele dia. Os talentos serem multiplicados. Onde estão os vossos talentos? Missionária Poliana, esse é o tempo de rompimento. Missionária Poliana, eu declaro sobre cada um de vocês. Douglas, eu declaro o tempo de rompimento, as promessas, Pati, tempo de promessas, Pati, tempo de promessas do Senhor. O Senhor quer romper. Eu vejo um tempo de aceleramento sobre a sua vida. Aceleramento, assim diz o Senhor. Porque é um atraso que o Senhor quer quebrar. Tempo de se entregar à vontade do Senhor. Apenas entregue a vontade soberana. Vanessa, Sabrina, chaves estão sendo entregues. Chaves e novas armaduras de fogo estão sendo entregues a vocês. Aceleramentos estão acontecendo agora. O Senhor está entregando um tempo de aceleramento a vidas hoje aqui. Diante desse atraso, diante de não estar alinhado ao tempo do Senhor. Raquel, Vani, que o Senhor venha de encontro a cada clamor. Eu elevo diante do tribunal, diante do trono da graça, cada pedido de oração. Que o Senhor venha levar cada um de vocês. Gilda, Vani, Gilda, um tempo de rompimento na sua vida. Gilda, o Senhor tem uma grande obra para fazer através da sua vida, da sua casa. Você tem um chamado pastoral, Gilda. E o Senhor quer trazer você para esse propósito pastoral. Quer cumprir a obra que Ele outorgou com alianças certas, tempo de alianças certas. Daiane, Mari, Luciana, que o Senhor venha cumprir a vontade dele sobre a vida de cada um de vocês. Que cada clamor de vocês que veio dos céus, que o Senhor venha ouvir os clamores de restituição, de restauração, tudo aquilo que foi roubado, seja restituído, mas seja posicionado em Deus. Porque o Senhor é de fazer essa obra quando você se posicionar, igreja. Se posicione. Se posicione. Se posicione. Porque quando você estiver posicionado, o Senhor irá cumprir a obra dele. Amém? Glória a Jesus. Priscila, Érica. Meu Deus, que palavra poderosa. Quantas chaves poderosas. Quantas palavras. Algo hoje aqui está acontecendo. Amém? Algo hoje aqui. Aleluia. Irmã Roberta está em viagem. Eu declaro em nome de Jesus, Roberta, que o Senhor vá adiante de ti, os anjos vai te guardando e livrando de todo mal, em nome de Jesus, sobre cada um de vocês que viaja, em nome de Jesus, que o Senhor vai de encontro a vocês. Amém? Eu vou me posicionar, isso, glória a Deus. Pastora Lília, glória a Jesus. Mão pegando fogo. Quem aí foi hoje destravado com essa palavra? Quantos de vocês? Qual testemunho você tem a compartilhar hoje aqui? Qual testemunho? Qual testemunho você tem para compartilhar do que Deus tem feito? Nós temos contemplado quantos testemunhos para a honra e glória do Senhor Jesus. Grandes obras o Pai tem feito no meio de nós. E Ele ainda fará mais. Amém? Eu declaro, eu amo muito vocês, Érica, Roberta. Vocês são mais do que especiais em nome de Jesus.
Vocês são mais do que especiais. Amém? Hoje o Senhor fez algo glorioso aqui. Desatou desígnios. A minha mão está com óleo. Olha os sinais de Deus. Olha os sinais de Deus. Olha os sinais de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pessoal, a obra do Senhor é linda. E Ele tem uma obra gloriosa para fazer na vida de cada um de vocês. Não deixe o inimigo trazer as vozes contrárias. Tome posse dessa palavra. Porque grande é a obra que Deus tem preparado aos filhos amados. E vocês são filhos amados. Amém? Vocês são filhos, são herdeiros, co-herdeiros de Deus. Então, a partir de hoje, que o Senhor possa levar você mais profundo à glória dEle, ao centro da vontade dEle. Que hoje você possa se posicionar em Deus, na vontade do Pai. Sabrina, minhas mãos queimaram, aleluia. Então, que o Senhor posicione cada um de vocês ao centro da vontade. Leve vocês aos rios mais profundos da glória dEle. É tempo de mergulhar. Tempo de mergulhar na presença e na glória do Pai. Tenho alguns recados aí para vocês, hein? Estamos aí esse mês, dias 27 e 28, Conferência Atos, aqui em Vitória, Espírito Santo. Será poderoso o que Deus vai fazer. Amém? Será glorioso. Em breve, muito em breve, estaremos lançando aí próxima imersão Incendiadas. Onde será? Né? Ainda coloquei enquete. Em breve eu já falei aí para Roberta, Érica, prepararem, que o Senhor já testificou Pará, mulheres incendiadas aí do Pará. Meu Deus, vai ser uma honra. Prepara essas mulheres aí que vai ser poderoso, hein? Mas estamos aí para lançar a próxima imersão. Já está tudo pronto, preparado. Repita comigo, já está tudo pronto, preparado. Tem lugar na mesa, ainda tem lugar na mesa, ainda tem lugar no avião, ainda tem lugar na caravana para ir. Amém? Quem aí vai para a próxima imersão Incendiadas? Quem aí vai para o lançamento do livro? E em breve nós temos aí o lançamento também de uma conferência. Vou dar um spoiler aqui para vocês. Conferência de avivamento em Minas Gerais. Tem um povo sedento aí pela glória, nós estamos chegando também. Então será glorioso o povo de Minas Gerais. Não vou soprar o nome da cidade aqui, hein? Vocês vão ficar curiosos. Em breve aí nós estamos lançando, amém? Esse povo de Minas. Estamos chegando, amém? Estamos chegando em breve. Olha, Belém do Pará. Em breve estamos chegando em imersão Incendiadas em Belém do Pará, hein? Manaus. Em breve estamos lançando imersão Incendiadas, que traz transformação de vidas. Transformação de vidas. Transformação de vidas. Então se inscreva, prepare a sua caravana. Em breve estaremos lançando aí. E será poderoso o que o Senhor vai fazer. Então esteja, gere no teu espírito o que vocês querem receber dos céus. O que você quer receber dos céus? O que você quer receber de destravar? Os testemunhos que nós temos contemplado são vidas sendo transformadas. Vidas sendo transformadas. Lívia, volta em Piauí. Lívia, acompanha aí as redes. Tem uma obra aí em breve, hein? Cadê a Josi? Tem uma obra aí, hein? Em breve tem um lançamento do livro. Está tudo ficando lindo para vocês. E eu falo a vocês, nosso lançamento do livro será poderoso. Será gerado debaixo de 90 dias, né? De propósito. A unção preciosa para vocês terem um desatar, um romper em todas as áreas da vida de vocês. Esse livro foi escrito debaixo do maior esmagamento que eu já vivi na minha vida. Então eu não tenho dúvidas que o Senhor vai trazer um grande romper em todas as áreas da vida de quem assim tiver, né, acesso a esse livro. Então estejam conosco e será glorioso, amém? Em breve aí,
Minas Gerais. Fiquem atentas aí, em breve, fica atento aos grupos, amém? Entra no grupo da apóstola Suzana Dias, tá lá no link da bio. Fique de olho aí, Imersão Incendiadas. Você, mulher, que quer ter um grande desatar, esteja na Imersão Incendiadas. E em breve estamos chegando aí em Minas Gerais também para um grande trabalhar do Senhor. E Imersão Incendiadas aí, preparem a caravana de vocês, hein? Para estar conosco, que será glorioso que Deus vai fazer. Amém, pessoal? Será poderoso. Poderoso o agir e o trabalhar do Senhor. Então, olha, Deus abençoe poderosamente. Se posicione a partir de hoje. Não dê ouvidos às vozes das distrações. Retorne ao lugar de obediência ao Senhor. Amém? Esteja conectado com o que Deus quer fazer. Certo? Olha, irmã aí, ó. Estamos ansiosos para te receber em Arcos, Minas Gerais. Já quero meu livro. Aleluia! Olha aí, pessoal. Eita glória. A irmã tá dando... Meu Deus, os spoilers estão vindo, gente. Os spoilers estão vindo. Os spoilers estão vindo, ó. Se preparem, porque esse livro, ele irá trazer, né? Um romper em todas... Sabe o que é todas as áreas da sua vida? Esse livro irá trazer. Amém? E por onde nós vamos carregar esse livro. Será um marco, né, na vida de cada pessoa, eu não tenho dúvidas disso. O óleo mais precioso é gerado no maior esmagamento. Esse é um dos capítulos do livro. Então, estejam aí preparados para viver esse tempo de rompimento. Esse livro, né, a unção de rompimento. Estejam preparados para viver a unção de rompimento. E vocês vão viver um tempo de transformação. Transformação. Eu declaro que vocês venham alcançar essa unção de rompimento para serem transformados em todas as áreas da vida de vocês. Familiar, financeira e principalmente espiritual. A sua vida com Deus, o seu relacionamento com o Senhor tem que ser destravado. Amém? Vocês são mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Vocês são mais do que incendiados pelo Espírito Santo de Deus. E em breve, caravana aí, Suzana Dias, pelo Brasil, pelas nações. Vem Imersão Incendiadas, vem Imersão Incendeia, vem lançamento do livro. Deus abençoe poderosamente. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Shalom, shalom. Conte o seu testemunho, a sua história. O que você tem sido transformado através desse ministério. Compartilhe conosco. Deus te abençoe e até a próxima live em nome de Jesus.